conversando contigo, debatendo, e eu disse a você que eu sou contra o feminismo, né? Por várias vertentes, várias teorias, o feminismo ele não luta pela igualdade de gêneros, o feminismo ele luta pela soberania da mulher em relação ao homem. E é bacana isso, porque é a mulher que está falando. Se fosse um homem, era pior, né, Pablo? É a mulher que está falando. O feminismo ele é embasado, inclusive uma das mestres lá do feminismo, ela é acusada por pedofilia, né? Isso a história conta, existe lá toda a história falando sobre isso. Então, assim, isso vem muito dessas brigas, né, que são impostas por partidos de esquerda, que querem o tempo todo cotas, que querem impor que as mulheres sejam candidatas. Gente, a gente precisa entender que existem diferenças. A esquerda fala tanto da ciência, a ciência comprova que existem diferenças biológicas entre o homem e a mulher. Por isso que as mulheres têm preferência pela cor rosa, as mulheres têm preferência por algumas atividades esportivas, as mulheres têm interesses por alguns assuntos do dia a dia, do cotidiano. De forma natural, né? Sem se impor. Sem se impor. Então, assim, naturalmente, até pela questão da própria informação, do conhecimento, algumas mulheres já vêm se interessando por política. Eu sou um exemplo disso. Eu sou uma jornalista que sou analista política. E isso não me foi imposto. Isso veio porque, como jornalista, a gente costuma ler muito, pesquisar muito, e a política sempre me interessou. Vem por paixão, né? Pelo prazer. Pelo prazer. Eu acredito que o feminismo ele é necessário. Tá? Acredito que as mulheres elas precisam ter uma maior participação, claro que não forçado. Tá? Então, assim, se empoderar, né? Empoderar. Isso. Então, assim, a ideia inicial do feminismo, as primeiras ondas, era ali realmente ter essa questão maior de igualdade. Se foi para um outro caminho, há quem chame isso de femismo e não feminismo, né? Talvez seja um termo mais adequado, né? Eu, particularmente, eu me filio à tradição feminista individualista, certo? Que é representada por mulheres como a Wendy McElroy, canadense, e a Christina Wolf Summers, né? Então, assim, eu entendo que é necessário recuperar as mulheres um senso de empoderamento, no sentido de encorajar elas a participar do debate público, certo? Isso não se faz através de cota, tá? Isso se faz, por exemplo, levando a educação política, certo? Então, por exemplo, a gente tem nesse meio feminista, liberal, digamos assim, movimentos como a Lola Brasil, que é um movimento muito bacana, em que você tem mulheres liberais reunidas, em que os valores não são destinados a ter o Estado como se fosse uma babá das mulheres, ou um paizão das mulheres, mas sim fazer o movimento de baixo para cima, né? Estimulando esse sentimento de autodeterminação, de empoderamento, de empreendedorismo nas mulheres. Então, nesse sentido, eu entendo que o feminismo é necessário. Eu acho que é necessário. Eu não acho que a gente simplesmente tem que ter uma postura passiva em relação a isso. Porque se a gente mantiver uma postura passiva, a gente vai estar perdendo um grande potencial de metade, né, da população brasileira. Então, a gente precisa ainda repisar, a gente precisa reformar alguns maus entendimentos que ainda há hoje, infelizmente, acerca da competência da mulher. Infelizmente, existe machismo, sim, e esse machismo ele precisa ser quebrado, né? Não entendo que o Estado seja eficiente em realizar isso.